Olá, vamos dar continuidade à matéria de Direito do Trabalho. No bloco passado, a gente vinha falando de aviso prévio, nós vamos continuar com essa matéria, agora falando de aviso prévio, iniciativa do empregado. Como a gente já vinha dito antes, o aviso prévio é aquele prazo, aquele lapso temporal em que o empregado ou o empregador concede às partes a respeito da rescisão contratual. Então, quando a iniciativa é do empregado, ele comunica ao seu patrão de que irá sair da empresa dentro de 30 dias. Atenção, nesse caso aqui, a lei do aviso prévio, essa lei nova que estende por mais 3 dias de trabalho que a gente já havia falado, a cada ano de trabalho, essa lei não se aplica para a iniciativa do empregado, ou seja, ela só se aplica para a iniciativa do empregador. A cada ano trabalhado, soma-se mais 3 dias de trabalho. Ok? Então, para empregado, essa iniciativa não existe. A gente pode falar também a respeito da reconsideração do aviso prévio. A pergunta que se faz é o seguinte: se eu pedir demissão, ou se o meu empregador me mandou embora, no curso do aviso prévio, ele pode se arrepender? É o que a gente chama de direito de arrependimento. Pode arrepender? Pode. Pode sim existir o direito de arrependimento. Mas, nesse caso, é prioritário que a parte contrária aceite. Então, se o empregador toma a iniciativa da demissão e, ao longo do aviso prévio, ele reconsidera, o empregado tem que concordar com essa reconsideração. Do contrário, o contrato está findado ao término do aviso prévio. É o que dispõe o artigo 489 da CLT. Vamos dar uma olhada? Dado o aviso prévio, a rescisão torna-se efetiva depois de expirado o respectivo prazo. Mas se a parte notificante reconsiderar o ato, antes de seu termo, a outra parte é facultada a aceitar ou não a reconsideração. Facultada. Parágrafo único. Caso seja aceita a reconsideração ou continuado a prestação depois de expirado o prazo, o contrato continuará a vigorar, como se o aviso não tivesse sido dado. Ok? Vamos seguir. Quando a gente vai falar agora de aviso prévio indenizado, que é a maioria das vezes o que acontece é isso. O empregador ou o empregado, no caso, toma a iniciativa de pedir a rescisão ou de demitir. Nessa hipótese, ele pode escolher o trabalhado, como a gente já viu, como ele pode optar também por indenizar, ou seja, pagar esse aviso prévio. Então, é uma consequência. Se você não quer mais aquele empregado, a partir daquele dia na sua empresa, a partir do dia seguinte na sua empresa, você paga. Como é que funciona a questão da lei nova do aviso prévio? Vamos lá? A gente vai observar a seguinte situação. Se aquele empregado tem direito a 36 dias de aviso prévio, e o empregador toma a iniciativa de mandá-lo embora de forma indenizada, ele providencia o pagamento de 36 dias. Então, ele vai pegar o salário, vai descobrir quanto que é o salário por dia, então ele divide isso por 30, porque um mês sempre, indiferente de qual mês, sempre terá 30 dias, seja ele um mês de 31 ou de 28 ou 29, no caso de fevereiro, a gente sempre divide por 30. Eu sei quanto que é um dia de salário, e aí eu somo os 6 dias no salário, no aviso prévio indenizado. Então, eu indenizo de forma a fazer com que aquele empregado não trabalhe mais a partir do dia seguinte na minha empresa. Tá joia? Atenção, isso se aplica só e tão somente para o empregador. Como a gente tinha dito, o empregado não tem essa situação, ou seja, o empregado não indeniza o empregador. Tá joia? O que vai acontecer quando o empregado toma a iniciativa de pedir demissão e ele fala que não vai cumprir o aviso prévio, o que acontece é que o empregador não paga aquele período que ele está deixando de trabalhar. Mas tem um detalhe, o empregador pode sim dispensar o empregado do cumprimento. Ele fazendo isso, ele é obrigado a pagar o aviso prévio, tá certo? Os dias que o empregado trabalharia normal, porque, afinal de contas, o empregado não pediu a dispensa. Joinha? Vamos voltar? Apagar aqui. A gente agora vai falar com relação às consequências do aviso prévio indenizado, porque é a mesma consequência de um aviso normal também. Então, a gente vai falar agora a partir da baixa da CTPS, ou seja, como fica a anotação na minha carteira de trabalho quando o empregador ou o empregado toma a iniciativa da demissão, principalmente quando é do empregador.
A baixa da CTPS tem que corresponder ao término do aviso prévio. Então, se eu tenho um aviso prévio de 30 dias e sou mandado embora no dia 1º de maio, a minha carteira não vai ficar anotada como baixa no dia 1º de maio. Vai ficar anotado no dia 1º de junho, no caso, tá certo? Então, sempre que eu for fazer a anotação da carteira de trabalho de baixa, eu tenho que observar o que a gente diz de projeção do aviso prévio. É o que diz a OJ 82 da SDI 2, da SDI 1, quer dizer. Vamos dar uma lida? Olha só. Aviso prévio, baixa na CTPS, a data de saída a ser anotada na CTPS deve corresponder à do término do prazo do aviso prévio, ainda que indenizado. Tá joia? Então, vamos voltar aqui. Quando a gente fala dessa baixa, seja ela trabalhada ou não. Vamos pensar. Se eu saio no dia, se eu peço demissão, ou se o meu empregador me manda embora no dia 1º de maio, e ele determina que eu vou cumprir os 30 dias, no caso, ele vai anotar, eu vou trabalhar normalmente. Qual é o último dia de trabalho meu? Dia 1º de junho. No caso, maio é 31, então no dia 31 de maio. Nessa hipótese, eu estou trabalhando. Então, o último dia seria dia 31. Então, eu vou lá e anoto 31 de maio. O que acontece quando é indenizado? Como eu não vou trabalhar, eu projeto esse trabalho para todos os fins de direito. Então, o que vai acontecer? Não é só a baixa da CTPS. Para fins pecuniários, isso também vai haver uma modificação. Ou seja, eu terei um mês a mais de 13º, um mês a mais de férias e assim por conseguinte. Tá certo? Então, a gente tem que observar essa situação. Outra consequência que a gente tem com relação à CTPS, ou com relação ao aviso prévio, é a questão da prescrição. A gente vai falar de prescrição mais para frente um pouquinho. Mas quando eu digo de prescrição, nesse caso aqui, é a contagem do prazo, ou seja, quanto tempo eu tenho para ingressar com uma ação. A contagem do prazo só inicia com o final do aviso prévio. Ou seja, se o aviso prévio termina, indenizado ou não, no dia 31 de maio, como a gente vinha falando, a minha contagem de prazo para que eu possa ingressar com uma ação trabalhista, ela inicia a partir da data do dia 31. Muito embora eu tenha deixado de trabalhar no dia 1º de maio. Tá joia? Então, a gente vai fazer essa projeção. E isso vai ser observado, inclusive, com relação à lei nova. Tá certo? A lei nova, quando eu digo, é a lei do aviso prévio, aquela que a gente já vinha falando, que soma cada ano de trabalho, soma mais 3 dias. Então, essa projeção vai acontecer também. Tá certo? Renata, e com relação ao auxílio-doença, como funciona? Eu estou lá no aviso prévio, trabalhando bonitinho, e de repente acontece uma situação e eu entro com o auxílio-doença, né? Em razão, depois do 15º dia, eu adoeci, estou com atestado e entro com o auxílio-doença. O que vai acontecer é que vai haver uma parada nessa contagem. Então, eu paro de contar, os efeitos do aviso prévio, eles continuam, só que o efeito da demissão só vai acontecer ao fim do auxílio, tá certo? Então, terminou o auxílio, o efeito da demissão se opera. Antes disso, ou durante o auxílio-doença, isso não pode acontecer. Afinal de contas, se a gente lembrar das aulas passadas, dos módulos passados, a gente vai ver que auxílio-doença é a hipótese de suspensão do contrato de trabalho. Então, eu cesso os efeitos ali daquela demissão, termina de cumprir o aviso, termina de cumprir o período do auxílio-doença e, ao término dele, acontece e se opera a demissão. Tá joia? Vamos seguir. Isso é o que dispõe a súmula 371 do TST, e aí a gente tem que observar sempre essa situação. Bom, com relação ao aviso prévio, a gente também tem que observar, e que a gente já vinha falando, e que eu já tinha dito, a respeito da renúncia pelo empregado. Vamos colocar a súmula 276 no quadro? Olha só o que a gente tem, até destacado. O direito ao aviso prévio é irrenunciável pelo empregado. A gente já vinha falando a respeito dessa situação antes, hein? O pedido de dispensa de cumprimento não exime o empregador de pagar o respectivo valor, salvo comprovação de haver o prestador de serviços obtido novo emprego. Então, volta para mim, na hipótese do empregado conseguir um novo emprego e comprovar um novo emprego, ele está dispensado do cumprimento do aviso prévio. Joia? Bom, e se eu cumprir o aviso prévio em casa? A situação que a gente costuma brincar é o seguinte, o empregador vira e fala o seguinte, olha, a partir de agora, eu não quero você mais não, mas eu vou te indenizar. Você fica em casa.
Tá certo? Então ele vira para você e fala o seguinte: olha, o aviso prévio seu vai ser trabalhado, mas você pode ficar em casa. É muito comum. O que acontece? O que o TST passou a analisar nessas situações é que existem prazos para serem pagas as verbas rescisórias. E toda vez que o empregador colocava o empregado em casa, cumprindo o aviso prévio em casa, ele descumpria com uma outra regra que a gente vai ver lá na frente. Qual é essa regra? É a regra do prazo para pagar. Então, se eu mando você embora hoje e falo para você que você não vai cumprir o aviso prévio, que vai ser indenizado, eu tenho 10 dias para providenciar o pagamento. Se você vai trabalhar, eu tenho 1 dia útil ao término do vencimento do aviso prévio. O que acontecia? Eu te colocava em casa, eu colocava o empregado em casa e falava para ele o seguinte: fica aí, vai ficar como trabalhado. O empregado passava 30 dias em casa, sem receber nada, e só iria receber as suas verbas rescisórias no dia subsequente. É descumprimento de artigo 488 com relação, e o 477 da CLT. Resultado disso, o TST passou a entender que o aviso prévio cumprido em casa ele é nulo e que prazo para vencimento, nesse caso, seria o primeiro dia útil subsequente, seria 10 dias úteis, é como se ele fosse indenizado. Resultado disso, é nulo aquele aviso prévio, concede-se um novo aviso prévio, tá certo? É o que fala a OJ 14 da SDI 1, que está no quadro. Olha só, em caso de aviso prévio cumprido em casa, o prazo para pagamento das verbas rescisórias é até o 10º dia da notificação da despedida, tá certo? Bom, e se houver uma despedida, uma justa causa com relação durante o aviso prévio, ela pode acontecer? Pode. Lembrar que nos módulos passados a gente falou das hipóteses de justa causa do empregado. Sempre que o empregado cometer alguma daquelas faltas do artigo 482 da CLT, à exceção do abandono de emprego, pode sim acontecer o que a gente chama de justa causa no curso do aviso prévio. Então, eu estou trabalhando e venho a passar a ser uma pessoa desidiosa, ou eu passo a ser insubordinada, ou eu atuo com mau procedimento, incontinência de conduta, enfim, improbidade. O que vai acontecer? O meu empregador pode sim me mandar embora por justa causa. Mas, Renata, ele já tinha te mandado embora. Sim, ele tinha me mandado embora sem justa causa. Como eu cometi um fato, um ato que dá autorização a ele a me mandar embora por justa causa, ele vai sim me mandar embora por justa causa. Tá joia? Vamos prosseguir. A gente agora vai falar de jornada de trabalho. Então, a gente encerra a questão de contrato de trabalho e passa a falar de jornada de trabalho. A jornada de trabalho tem a sua legislação prevista no artigo 7º da Constituição, no artigo 7º, inciso 8º, e 13, quer dizer, e a gente tem também o artigo 58 da CLT e seguintes. Bom, o que é conceito de jornada de trabalho? Para a gente analisar conceito de jornada de trabalho, a gente tem que analisar esses 3 fatores que estão aqui. A gente tem que analisar tempo efetivamente trabalhado, tempo à disposição do empregador e tempo in itinere. Como é que funciona? Tempo efetivamente trabalhado, a gente imagina da seguinte situação. Eu entrei na empresa, me arrumei, troquei de roupa e tudo mais, e eu só começo a trabalhar às 8 horas. Ou então eu começo a trabalhar, sei lá, quando eu comecei a dar aula. Nesse ponto é quando é o meu efetivo trabalho. E ao longo do curso, ao longo da minha hora, que eu estou trabalhando, é aquele tempo efetivamente trabalhado. Bom, e o que é o tempo à disposição do empregador? Tempo à disposição do empregador é a partir do momento que eu entro na empresa. Entrei na empresa, ainda que eu não esteja trabalhando nas minhas atividades, eu já estou à disposição do meu empregador. Então, eu entrei, bati o ponto e estou ali, ainda que eu não esteja trabalhando, estou ali tomando um café, estou conversando, colocando as coisas em dia e tudo mais, e não estou trabalhando, eu já estou à disposição do meu empregador. Isso contaria como jornada de trabalho ou conta como jornada de trabalho. A outra situação é o tempo in itinere. Novamente, uma palavra em latim, nós temos bastante, mas o que a gente tem que observar é que o que significa in itinere? É o percurso, é o tempo do percurso. Significa dizer que eu já estou na minha jornada de trabalho a partir do momento que eu saí da minha casa. Saio da minha casa, estou trabalhando, ainda que eu esteja só me locomovendo, estou trabalhando, entrei na empresa, já estou à disposição do meu empregador, terminou o trabalho na empresa, vou para casa, esse percurso de casa, do trabalho para casa, também é considerado.
Como funciona no Brasil? O que a gente analisa no Brasil, o que a gente utiliza? A gente utiliza não é o tempo efetivamente trabalhado, mas sim o tempo à disposição do empregador. E em determinadas situações, nós vamos aplicar o tempo in itinere. Determinadas situações, porque existem critérios para que isso aconteça. Então, no Brasil, a jornada de trabalho se caracteriza pelo tempo à disposição ao empregador, que o empregado se coloca. Joinha? Vamos seguir. A gente classifica a jornada de trabalho também com relação ao período. Período diurno, período noturno. Atenção, a gente já tinha dito isso aqui numa outra situação, quando eu falei de grupo econômico. Tempo, quando a gente fala diurna ou quando eu falo noturna, não é situações com relação ao pôr do sol, nascer do sol. Tá? Não é manhã, não é noite. Depende da situação. A gente vai verificar aqui. O que a CLT traz? A CLT traz para a gente duas hipóteses. A CLT traz uma hipótese e a Lei do Rural outra. Se for o trabalhador urbano, a gente tem a seguinte jornada noturna. De 5 da manhã, diurna quer dizer, né? De 5 da manhã até as 22 horas. Então, toda vez que o empregado trabalha de 5 da manhã até as 22 horas, a sua jornada é diurna. Ou seja, diferente do que a gente costuma imaginar, não, a partir das 7 horas da noite é noturna. Para a gente, não. Para a CLT, não. E para o trabalhador rural? A gente tem que analisar a seguinte situação. Se ele é um empregado que trabalha na lavoura, a jornada dele é de 5 da manhã às 21, diferente do urbano, de 5 da manhã até às 21. Já se ele trabalha na pecuária, a jornada dele vai ser diferente. A diurna dele é de 4 da manhã e vai até as 20 da noite, tá certo? Ai, Renata, é muito confuso. Como é que eu faço para decorar isso? Ou como é que eu faço para lembrar dessa situação do rural? Porque ela é muito difícil. É fácil. Eu costumo brincar da seguinte situação. Quando você levanta para tomar café da manhã, o que é que já tem na sua mesa? A tendência é que tenha leite. Bom, se é leite, alguém levantou mais cedo do que você para tirar aquele leite da vaca. Quem é? É quem trabalha com pecuária. Então, ele acorda às 4 da manhã. A jornada dele inicia às 4 da manhã. Se ele levanta mais cedo, obviamente que ele também, em tese, deita mais cedo. Então, a sua jornada de trabalho termina às 20 horas, na hipótese do diurno. Tá certo? Já quem trabalha na lavoura, não. Ele levanta, o café da manhã já está feito, o leite já foi tirado. Ele pode, então, iniciar sua jornada às 5 da manhã. Diante disso, ele trabalha 1 hora a mais, ou seja, a jornada diurna dele vai até às 21. Já o urbano, ele é diferenciado porque é de 5 até às 22 horas. Tá joia? Essa é a jornada diurna, no caso. Vamos prosseguir. E a jornada noturna? Vou apagar aqui, porque senão fica grifado, que não é para grifar. Bom, e a jornada, no caso, noturna? A jornada noturna é aquela invertida. Qual que é? Se para o trabalhador urbano a jornada diurna era de 5 até as 22, para a jornada noturna dele, no caso, é de 22 às 5 da manhã. Tá certo? Atenção aqui. A gente tem que observar a seguinte situação. O legislador, no artigo 73 da CLT, colocou para a gente a seguinte hipótese. Quando o trabalhador noturno completar 52 minutos e 30 segundos de relógio, isso é igual a 1 hora. Eu vou reduzir a jornada de trabalho dele, então. Então, olha só, como é que funciona aqui? O trabalhador entrou às 22 horas. Quando der 22 horas, 52 minutos e 30 segundos, eu vou falar que o trabalhador fez, na verdade, 1 hora noturna. Então, toda vez que ele trabalhar 52 minutos e 30 segundos numa jornada noturna, é igual a 1 hora noturna. Essa proporcionalidade vai fazer com que toda vez que o empregado trabalhar de 22 até às 5 da manhã, ele trabalha efetivamente 8 horas de trabalho. Ele tem 8 horas de dia de trabalho. Mas, Renata, se eu fizer no relógio, não dá. De fato, não dá. Por que dá? Porque eu estou reduzindo para 52 minutos e 30 segundos, como o legislador mandou. Tá joia? Então, existe essa diferença, mas essa diferença é só para o urbano.
O rural não se aplica a essa situação. A gente vai ver que para o rural é diferente um pouquinho a regra aqui, tá certo? Então, nessa hipótese, a gente tem que observar isso, beleza? Renata, e para o rural? Como é que funciona a questão do rural? Bom, primeiro a gente tem que observar que para ele, diferente, como foi na diurna, também vai ser diferente para ele a questão com relação à hora noturna. Como é que funciona? Se a gente for observar, olha lá, trabalhador rural, noturno, de 21 às 5 do outro dia, na lavoura. E das 20 até as 4 no dia seguinte, quem trabalha com pecuária. Nessa hipótese, a gente vai fazer da seguinte situação. Se o empregado trabalha uma hora de relógio, vou botar assim, 1 hora relógio, no período noturno, é a mesma coisa que 1 hora se fosse diurna. Ou seja, eu não tenho para o rural a redução da jornada noturna. Ou seja, eu não tenho aquelas 52 minutos e 30 segundos. Para o rural, 1 hora de relógio é igual a 60 minutos normalmente. Não existe essa redução. Tá joia? Mas, em contrapartida, o que o legislador pensou? Se a gente for pegar o adicional noturno para o urbano, o adicional noturno do urbano é igual a 20% da hora dele. Já para o rural, eu vou pensar de uma forma diferente. Para o rural, o adicional noturno é de 25%. Então, houve uma certa compensação aqui por parte do legislador. Então, se eu não reduzo a jornada para o rural, eu aumento o adicional dele. Por que a gente ganha esse adicional quando faz atividades no período noturno? A gente ganha esse adicional por uma questão de que trabalhar no horário noturno é muito mais desgastante do que trabalhar no período diurno, por exemplo. Então, diante disso, a gente tem os adicionais, que é um acréscimo que vai ser dado no salário, tá certo? E esse acréscimo vai ser observado para todos os fins de direitos, a gente vai ver isso mais para frente, porque esse acréscimo vai compor o que a gente chama de remuneração. Tá joia? Qual é a consequência desse adicional noturno ou dessas questões da hora noturna no dia a dia do trabalhador? A gente aqui vai ter que analisar o que a gente chama de súmula 60 do TST, porque ela traz critérios bem específicos para nós. Vamos lá na súmula, por favor? Súmula 60 do TST. Adicional noturno, integração no salário e prorrogação em horário diurno. O inciso 1º. O adicional noturno pago com a habitualidade integra o salário do empregado para todos os efeitos. Bom, volta aqui para mim para eu explicar. Como é que funciona nessa situação do inciso 1º? Se eu recebo o adicional noturno com habitualidade, o que vem a ser essa habitualidade? Não existe um critério pelo legislador e nem um critério pela jurisprudência. A gente costuma dizer que a tendência é que seja aproximadamente 1 ano. Se eu tenho trabalhado sempre com adicional noturno, com hora noturna, não seria justo que as minhas outras verbas, tipo férias e 13º e FGTS, não observassem esse adicional que está sendo recebido. Então, a consequência que o TST fez para a gente é exatamente essa. Integra para todos os fins de direitos, ou seja, 13º, férias, integra para cálculo de insalubridade, de periculosidade, cálculo de FGTS e assim vai, tá certo? Vamos voltar na súmula. O inciso 2º da súmula, por favor. Cumprida integralmente a jornada no período noturno e prorrogada esta, devido é também o adicional quanto às horas prorrogadas. Volta para mim, deixa eu explicar como é que funciona essa situação, para facilitar a vida de vocês. Imagina que o trabalhador inicia às 22 horas. Nesse caso, eu vou botar o urbano, mas pode ser também para o rural isso. Ele inicia a sua jornada às 22 horas. E ele trabalha às 7 horas, até às 7 horas da manhã. Tá certo? O que a gente tem que considerar nessa hipótese? Que de 22 até às 5 da manhã, ele está trabalhando com o que a gente chama de hora noturna. Mas se eu considerar de 5 da manhã, pelo que a gente já viu, até às 7, eu tenho aqui 2 horas, que a gente chama de 2 horas diurnas.
O que o TST fez nesse caso? Se esse trabalhador recebe adicional noturno durante esse período, e ele está trabalhando além das 8 horas aqui, ele está estendendo a sua jornada no período diurno, nada mais justo que ele receba também adicional noturno aqui, nesse período. Com atenção. Nessa hipótese, eu não faço a redução aqui da jornada. Ou seja, se aqui considera 52 minutos e 30 segundos cada 1 hora, aqui eu não vou considerar essa redução. Aqui são 2 horas certinhas. Então, no total, se esse empregado trabalhou sem intervalo entre a jornada, que a gente vai ver lá na frente, ele trabalhou 8 mais 2, ele trabalhou 10 horas. Além de horas extras, que a gente vai ver também daqui a pouco, ele também ganha adicional noturno nessas 2 horas aqui. É o que o legislador trouxe para a gente, é o que o TST trouxe para a gente. É muito comum a gente trabalhar em outra jornada, geralmente é uma jornada que quem faz é vigilante, quem trabalha em hora noturna costuma fazer o que a gente chama de 19 horas até as 7, é o 12 por 36. Essa mesma situação vai acontecer. Só que aqui eu tenho que observar a seguinte hipótese. Ele começou às 19, que não é noturna. Ele começa numa jornada diurna, normalmente, sem problema algum. Quando der 22 horas, aqui, 22 horas, ele inicia o que a gente chama de jornada noturna. Vai até às 5 da manhã. Então, aqui, ó, é noturna. E ele prorroga até às 7. A mesma situação. Aqui não tem adicional noturno, porque ele ainda está com jornada diurna. Aqui tem adicional noturno. Como ele cumpriu integralmente, ele prorrogou, também tem direito ao adicional noturno nessa situação. Então, tem que ser observada essa hipótese também para quem faz jornada 12 por 36, entrando às 19, saindo às 7, ou entrando às 18, saindo às 6, sempre tem que ser observada essa prorrogação. Bom, e aí eu vou pagar ou 20%, né, por hora trabalhada, ou 25%, se for a hipótese do trabalhador rural. Tá joia? Vamos voltar. A gente tem, é o que falava a súmula, e a gente vai considerar também a OJ 97. Olha lá. Bom, antes da OJ, a súmula 265. Adicional noturno, alteração de turno de trabalho, possibilidade de supressão. A transferência para o período diurno de trabalho implica a perda do direito ao adicional noturno. Bom, o que acontece nessa situação? Se eu trabalho com adicional noturno todos os dias, ou venho trabalhando na hora noturna, e o meu empregador resolve que no mês seguinte eu vou voltar a trabalhar na hora diurna, e não trabalharei mais com noturno, nada mais justo que ele tire aquele adicional. Isso significa dizer que o adicional noturno não incorpora, ele só integra o salário ao longo do período que você trabalha com hora noturna. Tá certo? Bom, a OJ 97 fala com relação às horas extras. O que ele vai falar? Horas extras, adicional noturno, base de cálculo. O adicional noturno integra a base de cálculo das horas prestadas no período noturno. A gente já tinha dito isso aqui antes, tá certo? No próximo bloco, a gente continua com a matéria.